Olá, amigos da TV Mundo Maior. O Evangelho no Lar é uma reunião com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Para falar sobre este assunto, recebemos hoje a apresentadora e expositora espírita Maria Isilda. Seja bem-vinda, Maria Isilda. Muito obrigado, Ela. É um prazer, uma alegria estar aqui. É sempre bom, né? Sempre bom falar, e ainda mais falar de Evangelho no Lar é sempre muito bom. Então, eu gostaria que você respondesse, explicasse para a gente como é o Evangelho no Lar e com qual frequência nós devemos fazer. Bom, vou começar pela frequência. A frequência uma vez por semana basta, né? Há quem faça todos os dias, mas não é necessário. Uma vez por semana é o suficiente para você amparar, proteger o seu ambiente familiar, sua família e até mesmo a vizinhança, né? Por exemplo, se você mora num prédio, você consegue proteger muitos andares com a sua prática do Evangelho no Lar, né? Então é uma coisa muito importante, porque além de harmonizar a família, harmoniza o ambiente e os vizinhos, né? Você ajuda a ter uma convivência mais harmoniosa com todo o prédio. E se numa rua, numa casa, você consegue também abranger um bom número de casas, né? Então é muito interessante. Como fazer? Então é muito simples. Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos escolher primeiro um dia. Qual é o dia da semana que eu tenho a disponibilidade, o dia e horário, que eu tenho a disponibilidade de utilizar 20 minutos, meia hora no máximo, para fazer esse estudo. Então, se eu vou fazer junto com a minha família, eu vou combinar com os membros da família o melhor dia para que todos possam estar juntos. Então, tem que ser sempre no mesmo dia e no mesmo horário, todas as semanas, certo? Eu vou começar a leitura do Evangelho pela primeira folha do Evangelho, enfim, até introdução, prefácio. Eu vou começar a ler, cada semana eu vou ler um trecho desse livro, né? E vou comentar. Então não precisa ser um trecho muito grande, um trecho que tenha entendimento para você discutir, que tenha conteúdos para você poder discutir sobre aquilo que você está lendo, né? Então, na verdade, começa-se, quando você vai fazer o Evangelho, começa-se com uma prece. Toda a prática espírita começa com uma prece. Então, você faz uma prece para harmonizar o ambiente, né? Aí, há quem use um livro de mensagens, enfim, para preparar, né? Pode ser antes da prece, pode ser depois da prece. Na minha casa, eu costumo usar depois da prece. Faço uma leitura que às vezes eu nem comento, só para harmonizar mais ainda o ambiente. E aí começo a ler o Evangelho. Leio aquele pedaço e comento. Comento do que eu entendi daquele trecho lido. Se as pessoas que estão comigo também quiserem fazer algum comentário, faça, mas não discutir, não ficar debatendo sobre o assunto. Isso. Criando polêmicas, não. Vamos discutir aquilo que nós entendemos e depois, se algo ficou por discutir, depois você faz isso após o término, porque a ideia, né, o objetivo maior não é polemizar, é estudar, né? Lê o trecho, comentou, aí a gente vai fazer o quê? Vibrações. Então nós vamos vibrar. Vibrar de acordo com aquilo que você deseja. Efetivamente, vamos vibrar pelo planeta, vamos vibrar de uma forma geral, né? O planeta Terra, pessoas que estão enfermas, familiares nossos, amigos nossos, enfim, aquilo que te traz uma lembrança e que você deseja vibrar. E a vibração é simples, né? É nomear essas pessoas e desejar o melhor para elas, né? Então, que elas sejam beneficiadas pela paz, pela saúde, enfim, né? E depois disso, então faz-se uma prece final. Isso tudo demora de 25, 30 minutos, às vezes 20 minutos, 30, depende do trecho que você leu. Foi facilmente entendido? Vai 20 minutos, 25, mas até meia hora é um bom tempo para fazer isso. E todas as semanas. Em seguida, e a gente não vai ler ao acaso. Então, comecei no primeira folha, então marco onde eu terminei, para na semana seguinte começar a partir daquele pedaço, daquele trecho. E leio mais um pedaço, e vou lendo até o final do Evangelho.
quando termina, quando você, depois de um ano mais ou menos, sei lá, de algum tempo, você chegou ao final do livro. Começa outro? Não, começa tudo de novo. E é interessante, Ellen, porque a gente lê, estuda, e quando a gente volta no mesmo capítulo, nas mesmas lições, aí você fala, nossa, mas isso eu li? Eu não lembro disso, ou eu não entendi assim. Você vai começando a entender de uma outra forma, com muito mais facilidade, e aquilo vai se encaixando na sua vida de tal maneira que você vai mudando você, porque você não vai mudando o outro, você vai se mudando, porque aquilo vai incorporando ao seu dia a dia. Então é extraordinário, né? E as crianças podem participar? Podem, lógico. É interessante porque elas vão já incorporando as lições. E agora, hoje, atualmente, né, nós temos livros dedicados a essas crianças. Então, você pode até usar um pouco do Evangelho no Lar para crianças, né? Aqui na nossa editora Mundo Maior, existem livros adequados às crianças. Então, você pode até usar um trechinho para que elas entendam mais fácil. Há quem faça só com os livros dedicados às crianças. Tem famílias que fazem assim, fazem o semanal comum e depois fazem um especial para as crianças, porque as crianças querem. Então, também não tem problema, é sempre um reforço, né? Mas elas participarem do Evangelho familiar, não tem problema. Tem crianças até que já participam da prece, aqueles que já sabem ler, às vezes leem o trecho do Evangelho. Então, é interessante, porque eles vão se habituando a conhecer as leis divinas e a incorporar a religiosidade, que é muito mais importante do que, ele tem tal religião. Não, ele vai incorporando essa coisa da espiritualidade, da religiosidade, né? de compreender os porquês da vida, de como funciona a lei, de convivência. Então, é muito importante. E quem mora sozinho, como fazer o Evangelho? Sozinho, né? Por exemplo, eu comecei sozinha. Porque os meus familiares, né, meu marido e meus filhos, não tinham horário, era a desculpa que eles usavam, não tem horário para fazer o Evangelho. Mas toda manhã de quinta-feira, que era o horário que eu fazia, eles saíam, os meninos para a escola, o marido para o trabalho, eles diziam assim, mãe, hoje tem Evangelho. Meu marido dizia, hoje tem Evangelho. Eles queriam aquilo, eles sentiam bem, eles achavam que aquilo era um benefício para a família, mas eles ainda não faziam. Até o dia que eles me pediram para fazer junto. Só que não podia ser naquele dia, porque aquele dia eles não podiam, mas eles arranjaram um dia em que eles estavam juntos e aí, então, recomeçamos o Evangelho em família, né? Mas sozinho você pode fazer, você faz o mesmo procedimento. Faz a sua prece, faz a sua leitura, as vibrações. Muitos comentam em voz alta, porque para eles é mais fácil de compreender, enfim. Há aqueles que ainda não querem fazer em voz alta, mas também não tem problema. Eu acho mais importante em voz alta, porque você assimila melhor, né? Faz as vibrações, a prece final, encerra. E está tudo certo. E você ampara e protege o seu lar, né? Esse se protege, né? A espectadora Priscila, de Cambuí, ela nos enviou uma mensagem perguntando se é possível que algum irmão espiritual possa querer se manifestar durante a realização do Evangelho. É possível? Então, isso aí, vamos pensar juntos, né? É interessante que existe uma equipe espiritual que vem nos assessorar nesse Evangelho, né? O bom senso diz que não é o lugar adequado para você dar passividade a espíritos, porque você não tem o amparo adequado para esse tipo de atividade, né? O ideal é que você tenha esse tipo de procedimento, de passividade no centro espírita, onde o ambiente é preparado para tal tarefa. Ali a equipe vem preparada para o estudo do Evangelho, que é um pouco diferente, né? Então, o espírito vai querer, mas você não vai dar passividade. Não basta só o espírito querer, basta que o médium, se é que existe um médium naquela família, que ele dê a passividade. E se ele é um médium equilibrado, ele sabe que ali não é o momento de fazer isso, né? Porque pode até desequilibrar se ele não estiver adequadamente preparado, se ele não estiver confiante, enfim, ele pode dar trabalho para a equipe espiritual. Não é o recomendável, né? Que você dê passividade a espíritos nesse momento. Muito obrigada, Maria Isilda.
Eu que agradeço, um prazer, né? Poder colaborar um pouquinho que seja para que as casas sejam mais amparadas e protegidas, né? E você que está nos assistindo, realiza o Evangelho no Lar? Conta pra gente. Deixe sua mensagem no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook. Muito obrigada e até a próxima! Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.